gente, tudo bem? No vídeo de hoje vou trazer para vocês algumas informações a respeito do tratamento de uma doença tiroidiana relativamente comum, que é a doença de Graves. Aqui no feed tem algumas informações a respeito de sintomas e diagnóstico da doença de Graves, que é uma forma de hipertireoidismo, de excesso de hormônios tireoidianos, mas o que eu vou comentar no vídeo de hoje é sobre opções de tratamento para os pacientes com doença de Graves. Então, por algum motivo, esses pacientes produzem anticorpos que se ligam na tireoide normal, na tireoide saudável, e começam a estimular essa tireoide no excesso de hormônios tireoidianos. Então, esse anticorpo se liga na tireoide e fica mandando sinais para que ela sintetize cada vez mais hormônios tireoidianos, levando aos sinais e sintomas do hipertireoidismo. Uma vez diagnosticada a doença de Graves, a gente tem algumas opções de tratamento. Uma delas envolve o uso de uma medicação que é tomada diariamente, que na verdade existem duas opções de medicações, que é o metimazol ou tapazol e o propiltiuracil. E essas medicações fazem com que a tireoide comece a reduzir a síntese desses hormônios tireoidianos. Então ele interfere nessa fábrica da produção hormonal, fazendo com que a tireoide consiga aos poucos regularizar essa produção. Quando optado pelo uso das medicações, isso vai ser discutido com o médico que te acompanha. É muito importante que regularmente sejam feitos exames para saber se a dose da medicação está correta, se a dose da medicação já está regularizando o problema em toda a sua totalidade, para acompanhar se ainda há um excesso ou às vezes até uma falta do hormônio por excesso de dosagem, e para acompanhar os efeitos colaterais dessas medicações, tá? Que eles existem, são efeitos colaterais normalmente simples, tranquilos de lidar, mas eventualmente existem efeitos colaterais mais graves e que o paciente precisa ter conhecimento e precisa ter acompanhamento médico regular. Em geral, essas medicações são utilizadas por pelo menos 1 ano a 1 ano e meio para tratar a doença de Graves. Um segundo ponto, uma segunda opção de tratamento é o uso do iodo radioativo. Então, todas as células tireoidianas, elas são ávidas por iodo, elas adoram iodo, porque o iodo ele é o produto, para essa fábrica sintetizar os hormônios tireoidianos. Então, essa célula da tireoide que está muito ativada em virtude desse anticorpo, adora que chegue mais iodo para que ela continue essa fabricação, para que ela continue essa produção. A partir do momento que a gente oferta para ela um iodo radioativo, a tireoide capta esse iodo e esse radioisótopo ele consegue fazer uma destruição dessas células tireoidianas que captam o iodo radioativo. Essa destruição normalmente é indolor, ela não costuma ter muitos efeitos colaterais, ela é bem tolerada, ela precisa ser acompanhada e ela se dá ao longo de mais ou menos 3 a 6 meses, podendo levar até 1 ano para a gente conseguir ter esse efeito definitivo do iodo, corrigindo o problema do hipertireoidismo. O iodo é sim uma excelente opção para o tratamento da doença de Graves. As vantagens dele é que costuma ser uma dosagem única para a maioria dos pacientes, resolvendo o problema, mas é bem seguro em termos de efeitos colaterais. As desvantagens é que não pode ser utilizada por mulheres que estão pensando em engravidar nos próximos 6 meses, ou que estão grávidas, que estejam gestantes ou amamentando, e é uma abordagem terapêutica que provavelmente deixará o paciente em hipotireoidismo, ou seja, em deficiência hormonal, e aí ele vai precisar fazer essa reposição de hormônio ao longo de toda a vida. Então isso precisa ser discutido com o paciente na hora da decisão terapêutica. Uma terceira opção, gente, é o tratamento cirúrgico, É a gente tirar a tireoide do paciente.
Essa opção cirúrgica ela vai ser sempre a última opção para o paciente. Por quê? Primeiro que é um tratamento mais agressivo, é um tratamento que tem mais riscos, né? Não deixa de ser uma abordagem cirúrgica com necessidade de anestesia, de internação hospitalar. Então a gente usa como última opção. Em que situação que a gente pode usar, né? Numa situação de falha dos tratamentos anteriores, então a gente já tentou usar as medicações, a gente já tentou, às vezes, até usar o iodo e não teve sucesso, porque a doença é muito extensa, porque a tireoide é muito grande, e aí a gente precisaria do tratamento cirúrgico para resolver, né? Ou em pacientes que têm contraindicações, que não podem utilizar os tratamentos anteriores. E essas contraindicações existem, elas são diversas para cada um dos métodos, existem contraindicações para o uso dos medicamentos, como existem contraindicações para o uso do iodo radioativo. Então isso precisa ser discutido e o tratamento cirúrgico fica como opção para esse grupo de pacientes com contraindicações, ok? Da mesma forma com que o iodo destrói as células da tireoide, deixa o paciente em hipotireoidismo, o tratamento cirúrgico também vai deixar o paciente em hipotireoidismo, já que a gente vai tirar a tireoide dele, né, boa parte dela, e o paciente vai precisar fazer reposição do hormônio da tireoide por toda a vida. Então, todos esses pontos são discutidos em consulta para que a gente escolha a melhor opção terapêutica que vem com a doença. Ok, gente, é isso. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente interage e tenta responder a todo mundo, ok? Um abraço, até mais!